Você já parou para pensar que alguns dos prédios mais perfeitos da história foram construídos tortos de propósito? Quando a gente olha para um templo grego, como o Partenon, a impressão é de perfeição absoluta. Colunas alinhadas, linhas retas, simetria impecável, tudo parecendo limpo, equilibrado e quase matematicamente perfeito. Dá a sensação de que os gregos simplesmente ergueram blocos de pedra com uma precisão sobre-humana e pronto. Mas a verdade é muito mais estranha e muito mais genial. Porque para os antigos gregos, fazer um templo parecer perfeito não significava construí-lo perfeitamente reto. Significava, na verdade, distorcer a construção de propósito para corrigir os erros da visão humana. Sim, os gregos descobriram há mais de 2000 anos que o olho humano engana. Linhas totalmente retas, vistas de longe, podem parecer tortas. Colunas perfeitamente cilíndricas podem parecer finas demais no meio. Plataformas planas podem parecer afundadas no centro. Então, em vez de brigar com a ilusão, eles fizeram o contrário. Usaram a ilusão a favor deles. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente mergulha nessas ideias escondidas por trás de coisas que parecem normais, mas que revelam o quanto o ser humano já entendia de percepção, engenharia e psicologia muito antes da tecnologia moderna. Agora pensa numa fileira de colunas totalmente retas, feitas como uma régua. O senso comum diria que, se a ideia é transmitir perfeição, o certo seria fazê-las completamente lineares. Só que, vistas à distância, essas colunas pareceriam levemente magras no centro, como se estivessem cedendo para dentro. Não porque realmente estivessem tortas, mas porque o nosso cérebro interpreta volumes e linhas de um jeito imperfeito. A solução dos gregos foi brilhante. Eles deram às colunas uma leve barriga no meio. Uma curvatura quase invisível, muito sutil, chamada êntasis. A coluna não era um tubo reto. Ela engordava um pouco no centro e depois afinava novamente no topo. Na prática, isso significa que ela era menos geométrica, mas visualmente, isso fazia a coluna parecer mais forte, mais estável e, paradoxalmente, mais reta. Ou seja, para parecer correta, ela precisava ser incorreta. E esse princípio não ficou só nas colunas. O chão do templo também era alterado de propósito. A base sobre a qual as colunas descansavam, chamada estilábata, não era completamente reta. Em muitos templos gregos, ela tinha uma leve curvatura para cima no centro. Se fosse totalmente plana, o olho humano poderia interpretá-la como caída ou afundada no meio. Então, os construtores elevaram discretamente a parte central para que, vista de longe, ela parecesse reta. O mais impressionante é o grau dessa precisão. Não estamos falando de uma curva dramática, visível a olho nu de cara. Estamos falando de ajustes mínimos, calculados com sensibilidade extrema. Pequenas correções de alguns centímetros em estruturas gigantescas de pedra. Coisas tão discretas que, por muito tempo, muita gente nem percebeu que estavam ali. Mas os gregos perceberam. E entenderam algo que muita gente esquece até hoje. A arquitetura não é feita só para obedecer à geometria. Ela é feita para ser vista por seres humanos. Esse é o ponto central de toda a história. Um templo não existe apenas no mundo físico. Ele existe também dentro da percepção de quem olha para ele. Então não basta que ele seja matematicamente correto. Ele precisa parecer correto ao olho humano. E como o olho humano distorce, a arquitetura precisa compensar essa distorção. Essa lógica levava a outras correções incríveis. As colunas dos cantos, por exemplo, também recebiam tratamento especial. Como elas ficam mais expostas à luz e ao espaço ao redor, podem parecer mais finas do que as colunas do meio. Para corrigir isso, os gregos faziam as colunas dos cantos um pouco mais grossas. Muito pouco, mas o suficiente para equilibrar a percepção. Além disso, essas colunas podiam ser ligeiramente inclinadas para dentro. E não só elas. Em alguns templos, várias colunas são inclinadas de forma muito sutil em direção ao centro da construção. Se fossem perfeitamente verticais, o conjunto poderia parecer aberto demais ou menos coeso visualmente. A leve inclinação criava a sensação de unidade e solidez. Percebe o nível da obsessão? Nada ali era só pedra empilhada. Era um diálogo entre matemática e percepção. Entre estrutura e ilusão. Entre o que a coisa é e o que ela parece ser. E talvez seja isso que torna a arquitetura grega tão fascinante até hoje. Ela não buscava apenas construir. Ela buscava corrigir o mundo para o observador. É quase como se os gregos dissessem: não importa apenas a verdade geométrica, importa a verdade visual. E isso é uma ideia extremamente moderna.
Hoje, designers, arquitetos, fotógrafos e artistas fazem isso o tempo todo. Ajustam proporções, corrigem perspectiva, manipulam contraste, deformam elementos, tudo para que o resultado final pareça natural aos nossos olhos. Mas os gregos já faziam isso em mármore, a céu aberto, sem computador, sem softwares, sem lasers e sem telas digitais. Só com observação, experiência e uma sensibilidade absurda para a visão humana. Pensa no que isso significa. Eles não estavam apenas construindo templos religiosos. Estavam, de certa forma, hackeando a mente de quem olhava para eles. Porque quando você vê o Partenon e pensa, isso é perfeito, você não está vendo uma perfeição geométrica pura. Está vendo uma perfeição cuidadosamente manipulada para conversar com os limites da sua percepção. A perfeição, nesse caso, é uma ilusão fabricada. E isso talvez seja a parte mais bonita de toda essa história. A ideia de que o belo nem sempre nasce da rigidez exata. Às vezes, ele nasce da correção sutil, da adaptação, da pequena mentira visual que faz a verdade estética funcionar. É como em tantas outras áreas da vida. Uma voz pode precisar de eco para soar grandiosa. Uma fotografia pode precisar de lente para parecer fiel. Um filme pode precisar de cortes para parecer contínuo. E um templo pode precisar ser torto para parecer reto. Os gregos não estavam errando a construção. Eles estavam corrigindo o ser humano. Eles entenderam que nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nosso cérebro interpreta. E se você quer causar uma impressão de harmonia, precisa construir não apenas para a matéria, mas para a mente. No fim das contas, quando a gente olha para um templo grego, não está vendo apenas pedra antiga. Está vendo uma das primeiras grandes vitórias da percepção aplicada à arquitetura. Está vendo um monumento que parece simples, mas que foi cuidadosamente enganado para parecer mais belo do que a geometria bruta permitiria. Então, da próxima vez que você vir uma coluna clássica e pensar que ela parece perfeitamente reta, talvez valha lembrar, ela provavelmente não é. E esse é justamente o segredo da genialidade. Talvez a pergunta mais curiosa não seja por que os gregos entortavam as colunas. A pergunta é: quantas coisas que chamamos de perfeitas só parecem perfeitas porque alguém entendeu primeiro como o nosso cérebro erra? Se você gostou desse tipo de curiosidade, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. A perfeição é uma ilusão? Eu quero saber quem chegou até o fim dessa viagem comigo. Até o próximo vídeo!